já começar aqui a gravação para o YouTube, para mim não perder tempo. Já falar assim, ó, muito feliz, muito empolgada. Gente, terminamos Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu esqueci de pegar a música do próximo filme para colocar no início da live, mas tudo bem, amanhã eu faço isso. Hoje ficou com a música do outro livro mesmo, mas não tem problema, é Harry Potter do mesmo jeito. É, curiosa, porém depende, exatamente. E hoje vamos começar Harry Potter e a Ordem da Fênix. E muitas pessoas dizem que o filme foi uma porcaria. Eu gosto muito dos filmes do Harry Potter, porém, depois que eu li os livros, desculpa, mas tem muita coisa que poderia ter sido colocada nos livros que não afetaria em nada o tempo do... Nos livros não, nos filmes. Que não afetaria em nada o tempo dos filmes e mesmo assim não foi colocado. Coisas importantes que deveriam estar nos filmes e não foi colocado. Não sei se não foi gravado porque eles não conseguiram gravar, ou se não foi colocado porque eles acharam que era algo insignificante, porém não era. Muitas coisas faltaram nos filmes. Se você lê o livro, você percebe que tem muita coisa que eles poderiam ter colocado e que não colocaram. Enfim, não sou produtora de filme, não sou nada disso, nem roteirista, nem nada disso. Bora lá pro livro. Capítulo 1. Duda Dementado. O dia de verão mais quente do ano estava chegando ao fim, e um silêncio modorrento pairava sobre os casarões quadrados na Rua dos Alfeneiros. Os carros, em geral reluzentes, estavam empoeirados nas entradas das garagens, e os gramados que tinham sido verde esmeralda estavam ressequidos e amarelos. Oi, Coringa! Porque o uso de mangueiras fora proibido durante a estiagem. Privados das atividades de lavar carros e cortar gramados, os habitantes da Rua dos Alfeneiros haviam se recolhido à sombra de suas casas frescas, as janelas escancaradas na esperança de atrair uma brisa inexistente. A única pessoa do lado de fora era um adolescente deitado de costas em um canteiro de flores à frente do número 4. Era um garoto magricela, de cabelos pretos, da aparência macilenta e meio doentia de alguém que cresceu muito em pouco tempo. Suas jeans estavam rotas e sujas, a camiseta larga e desbotada, e as solas dos tênis se soltavam da parte de cima. A aparência de Harry Potter não o recomendava aos vizinhos, que eram do tipo que achavam que devia haver uma punição legal para sujeira e desleixo. Mas como ele se escondera atrás de uma repolhuda hortênsia, esta noite ele estava invisível aos que passavam. De fato, a única maneira de localizá-lo era se o tio ou a tia Petúnia, o tio Walter ou a tia Petúnia metessem a cabeça pela janela da sala de estar e olhassem diretamente para o canteiro abaixo. No todo, Harry achava que devia receber parabéns pela ideia de se esconder ali. Não estava, talvez, muito confortável, deitado na terra quente e dura, mas por outro lado, ninguém estava olhando para ele, rangendo os dentes tão alto que o impedia de ouvir o noticiário, nem disparando perguntas incômodas como acontecera todas as vezes em que tentou se sentar na sala de estar para ver televisão com os tios. Quase como se tais pensamentos tivessem entrado pela janela aberta repentinamente, Walter Dursley, o tio de Harry, falou. Fico contente de ver que o garoto parou de se meter aqui. Por falar nisso, onde será que ele anda? Não sei, respondeu tia Petúnia, desinteressada. Aqui em casa não está. O tio grunhiu. Assistir ao noticiário, comentou com severidade. Gostaria de saber o que é que ele está realmente aprontando, como se um garoto normal se interessasse por noticiário. Duda não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Duvido que saiba quem é o primeiro-ministro. Em todo caso, não há nada sobre gente da laia dele no nosso noticiário. Walter, psiu, alertou tia Petúnia. A janela está aberta. Ah, é. Desculpe, querida. Os Dursley se calaram. Harry ouviu o anúncio de um cereal com frutas para o café da manhã enquanto observava a Sra. Fig, uma velhota gagá que adorava gatos e morava ali no bairro, na Alameda das Glicínias, que ia passando vagarosamente. Ela franzia a testa e resmungava baixinho. Harry ficou muito feliz de estar escondido atrás do arbusto, porque ultimamente a velhota dera para convidá-lo para tomar chá, todas as vezes que o encontrava na rua. Ela acabara de virar a esquina e desaparecer de vista quando a voz do tio Walter tornou a soar pela janela aberta. O Dudoca vai tomar chá fora? Na casa dos Pouques.
respondeu tia Petúnia com carinho. Ele tem tantos amiguinhos, é tão popular. Harry mal conseguiu abafar o riso. Os Dursley eram espantosamente burros quando se tratava do filho. Engoliam todas as mentiras capengas de Duda de que estava tomando chá com alguém da turma a cada noite das férias. Harry sabia perfeitamente bem que o primo não estivera tomando chá em parte alguma. Ele e sua turma passavam as noites vandalizando o parque infantil, fumando nas esquinas e atirando pedras nos carros e crianças que passavam. Oh, meu Deus do céu. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho, mas então, né? Parece que estão raspando alguma coisa ali fora. Harry os vira durante seus passeios noturnos por Little Winning. Ele próprio passara a maioria das noites das férias perambulando pelas ruas, recolhendo jornais das lixeiras em seu trajeto. Os primeiros acordes da música que anunciava o telejornal das 7 horas chegaram aos ouvidos de Harry, e seu estômago revirou. Talvez aquela noite, depois de um mês de espera, fosse a noite. Um número recorde de turistas impedidos de prosseguir viagem lota os aeroportos nessa segunda semana de greve dos carregadores espanhóis. Se fosse eu, mandava essa gente dormir na cesta pelo resto da vida. Rosnou tio Walter mal o locutor terminar a frase. Mas não fez diferença. Do lado de fora, no canteiro, o estômago do garoto pareceu se descontrair. Se tivesse acontecido alguma coisa, com certeza seria a primeira notícia. Morte e destruição eram mais importantes do que turistas retidos em aeroportos. Ele deixou escapar um longo e lento suspiro e contemplou o céu muito azul. Todos os dias deste verão tinham sido a mesma coisa: a tensão, a expectativa, o alívio temporário e, mais uma vez, a tensão crescente. E sempre, a cada dia, com maior insistência, a pergunta: por que nada acontecer ainda? O garoto continuou a ouvir, caso houvesse um pequeno indício cujo significado os trouxas não tivessem percebido. Um desaparecimento inexplicável, talvez, ou algum acidente estranho. Mas a greve dos carregadores de bagagem seguiram-se notícias sobre a seca no sudeste. Espero que o vizinho esteja escutando, berrou tio Walter. Ele e sua mania de ligar os irrigadores do jardim às 3 da manhã. Depois, a notícia de um helicóptero que quase se acidentara em um campo no Surrey. O divórcio de uma famosa atriz de seu famoso marido. Como se tivéssemos interessados em seus casos sórdidos, fungou tia Petúnia, que acompanhara o caso obsessivamente em todas as revistas em que conseguiu pôr as mãos ossudas. Harry fechou os olhos para se proteger do céu noturno, agora cintilante, enquanto o locutor continuava. E finalmente, Quito, o periquito australiano, encontrou um jeito novo de se refrescar neste verão. Quito, que mora em Five Feathers, em Barnsley, aprendeu a esquiar na água. Mary Dorkins tem outras informações. Harry abriu os olhos. Se tinham chegado a periquitos que esquiam, é porque não havia mais nada que valesse a pena ouvir. Virou-se cuidadosamente de barriga e se ergueu sobre os joelhos e cotovelos, preparando-se para engatinhar para longe da janela. Andaram 5 centímetros quando várias coisas aconteceram em rápida sucessão. Um estalo alto e ressonante quebrou o silêncio como um estampido. Um gato saiu desabalado debaixo de um carro estacionado e desapareceu de vista. Um grito, um palavrão em voz alta e o ruído de louças espatifando ecoou na sala de estar dos Dursley. E como se fosse o sinal que estivera aguardando, Harry se pôs de pé com um salto ao mesmo tempo que puxou uma fina varinha do cós da jeans, como se desembainhasse uma espada. Mas antes que pudesse erguer completamente o corpo, bateu com o cocuruto na janela aberta dos Dursley. O barulho resultante fez tia Petúnia dar um berro ainda maior. Oi, Lilian! O garoto teve a sensação de que havia rachado a cabeça ao meio, as lágrimas escorrendo dos olhos. Ele cambaleou, tentando focalizar a rua para descobrir a origem do barulho, mas mal conseguira se endireitar quando 2 enormes mãos purpúreas saíram pela janela aberta e o agarraram pelo pescoço. Guarde isso! Rosnou tio Walter no ouvido dele. Agora, antes que alguém veja! Tire as mãos de cima de mim, ofegou Harry. Durante alguns segundos, os dois pelejaram. O garoto puxando os dedos do tio grossos como salsichas, com a mão esquerda, enquanto mantinha a varinha erguida com a direita. Então, quando a dor na cabeça de Harry deu mais um latejo particularmente forte, tio Walter soltou um grito e largou o sobrinho como se tivesse recebido um choque elétrico. Uma força invisível parecia ter emanado do garoto, tornando impossível segurá-lo. Ofegante, Harry cambaleou por cima do pé de hortênsias.
Ergueu-se e olhou a toda a volta. Não havia sinal do causador do forte estampido, mas havia muitos rostos espiando de várias janelas vizinhas. O garoto enfiou depressa a varinha no cós da jeans e tentou fazer uma cara inocente. Bela noite! Exclamou tio Walter, acenando para a senhora do número 7, de fronte, que o observava atentamente por trás das cortinas. A senhora ouviu o estouro do escape de um carro agora há pouco? Petúnia e eu levamos um grande susto. Ele continuou a sorrir daquele seu jeito horrível e maníaco, até todos os vizinhos curiosos terem desaparecido das várias janelas. Então o sorriso virou um esgar de fúria e ele mandou Harry se aproximar outra vez. O garoto deu uns passos à frente, tomando cuidado de parar a uma distância em que as mãos estendidas do tio não pudessem recomeçar a esganá-lo. Que diabos você está pretendendo com isso, moleque? Perguntou o tio, com a voz rouca, tremendo de fúria. Pretendendo com isso o quê? Perguntou Harry com frieza. Não parava de olhar para a esquerda e à direita da rua, na esperança de ver quem produzira o estampido. Fazer um barulho desses, como se fosse um tiro de partida do lado de fora da nossa... Não fui eu que fiz o barulho, respondeu o garoto com firmeza. A cara magra e cavalar de tia Petúnia apareceu agora ao lado da cara larga e vermelha do tio Walter. E estava lívida. Por que você estava escondida embaixo da nossa janela? É uma boa pergunta, Petúnia. O que é que você estava fazendo embaixo da nossa janela, moleque? Ouvindo o noticiário, respondeu Harry conformado. O tio e a tia trocaram olhares indignados. Ouvindo o noticiário? De novo? Bom, é que ele muda todos os dias, entende? Respondeu o garoto. Não se faça de engraçadinho comigo, moleque. Quero saber o que é que você anda realmente tramando. E não me responda outra vez com essa história de que estava ouvindo o noticiário. Você sabe muito bem que gente da sua laia... Cuidado, Walter, cochichou tia Petúnia, e o marido baixou a voz tanto que Harry mal conseguia ouvi-lo. Gente da sua laia não sai no nosso noticiário. É só isso que o senhor sabe, respondeu Harry. Os Dursley o encararam por alguns segundos, então a tia falou. Você é um mentirosozinho sórdido. Que é que aquelas... E aí ela também baixou a voz. E Harry precisou fazer leitura labial para entender a palavra seguinte. Corujas andam fazendo que não lhe trazem notícias. Ahá! Exclamou tio Walter com um sussurro triunfante. Agora sai dessa, moleque. Como se não soubéssemos que você recebe todas as suas notícias por aqueles bichos pestilentos. Harry hesitou um instante. Custou-lhe algum esforço dizer a verdade desta vez, embora os tios não pudessem saber como se sentia mal em fazê-lo. As corujas não estão me trazendo notícias, respondeu com a voz inexpressiva. Não acredito, falou tia Petúnia na mesma hora. Nem eu, disse o marido enfático. Sabemos que você está tramando alguma coisa estranha, retorquiu tia Petúnia. Não somos burros, sabe? Disse o tio. Bom, isso é novidade para mim, retrucou Harry, que começava a se enraivecer, e antes que os Dursley pudessem chamá-lo de volta, o garoto lhe deu as costas. Atravessou a frente da casa, pulou por cima da mureta do jardim e começou a subir a rua. Agora ele estava em apuros e sabia disso. Teria de enfrentar os tios mais tarde e pagar o preço da grosseria. Mas isso não o preocupava muito no momento. Tinha assuntos mais urgentes na cabeça. Harry tinha certeza de que o estampido fora produzido por alguém aparatando ou desaparatando. Era exatamente o som que Dobby, o elfo doméstico, fazia quando desaparecia no ar. Será que Dobby andava por ali na Rua dos Alfeneiros? Será que o elfo o estava seguindo naquele instante? Quando lhe ocorreu esse pensamento, ele se virou para examinar a rua, mas ela parecia completamente deserta, e o garoto tinha certeza de que Dobby não era capaz de ficar invisível. Harry continuou a andar sem prestar muita atenção ao caminho que estava seguindo, porque nos últimos tempos batia essas ruas com tanta frequência que seus pés o levavam automaticamente aos lugares preferidos. A cada meia dúzia de passos olhava por cima do ombro. Algum ser mágico estivera por perto, quando ele estava deitado entre as begônias moribundas de tia Petúnia. Tinha certeza. Por que não falara com ele? Por que não fizera contato? Por que estava se escondendo agora? Então, quando sua frustração atingiu o auge, sua certeza foi se esvaindo. Talvez não tivesse sido um ruído mágico, afinal. Talvez estivesse tão desesperado para detectar o menor sinal de contato do mundo a que pertencia que simplesmente reagia exageradamente a sons muito comuns. Será que podia ter certeza de que não fora o som de alguma coisa quebrando na casa do vizinho? Harry teve a sensação surda de que seu estômago despencava, e antes que percebesse a desesperança que o atormentara, o verão inteiro tornou a se apoderar dele. Amanhã o despertador o acordaria às 5 da madrugada para ele poder pagar a coruja que entregava o profeta diário. Mas fazia sentido continuar a recebê-lo?
Ultimamente Harry apenas corria os olhos pela primeira página e logo atirava o jornal para o lado, quando os idiotas que editavam o Profeta finalmente percebessem que Voldemort voltara, dariam a notícia em grandes manchetes. E era só isso que interessava a Harry. Se tivesse sorte, chegariam também corujas com cartas dos seus melhores amigos, Rony e Hermione. Embora toda a esperança que alimentara de que essas cartas lhe trouxessem notícias havia muito tinha sido riscada do mapa. Não podemos dizer muita coisa sobre você sabe quem, é óbvio. Nos recomendaram para não dizer nada importante para o caso de nossas cartas se extraviarem. Estamos muito ocupados, mas não posso lhe dar detalhes. Tem muita coisa acontecendo. Contaremos quando a gente se vir. Mas quando é que iam se ver? Ninguém parecia muito preocupado em marcar datas. Hermione escrevera um logo iremos nos ver no cartão que lhe mandara de aniversário. Mas quando era esse logo? Pelo que deduzia das vagas insinuações nas cartas dos amigos, Hermione e Rony estavam no mesmo lugar, presumivelmente na casa dos pais de Rony. E aí, Gabriel, tudo bom? Mal conseguia suportar a ideia dos dois se divertindo na toca enquanto ele ficava encarando a Rua dos Alfeneiros. De fato, ficara tão zangado com os amigos que jogara fora, sem abrir, as 2 caixas de bombons da Dedos de Mel que haviam lhe mandado de presente de aniversário. Arrependera-se depois ao ver a salada murcha que tia Petúnia preparara para o jantar daquela noite. Tá vivo, é isso que importa. E com o que Rony e Hermione estavam preocupados? Porque ele, Harry, não estava ocupado. Não se mostrara capaz de dar conta de muito mais do que os amigos? Será que tinham se esquecido do que fizera? Não fora ele que entrara no cemitério e vira matarem Cedrico e depois fora amarrado a uma lápide de sepultura e quase morrera também? Não pense nisso, Harry disse a si mesmo com severidade. Pela milésima vez naquele verão. Já era bem ruim não parar de revisitar o cemitério em pesadelos, sem ficar remoendo a cena nos momentos de vigília também. Ele virou a esquina e entrou no Largo das Magnólias. No meio do caminho, passou a travessa estreita que margeava a garagem onde vira o padrinho pela primeira vez. Sirius, pelo menos, parecia compreender o que ele estava sentindo. Admitamos que as cartas do padrinho eram tão vazias de notícias interessantes quanto as de Rony e Hermione, mas ao menos continham palavras de alerta e consolo em lugar de insinuações torturantes. Sei como deve ser frustrante para você. Não se meta em confusões e tudo dará certo. Tenha cuidado e não faça nada sem pensar. Bom, pensou Harry ao atravessar o Largo das Magnólias para tomar a rua de mesmo nome em direção ao parque, onde já estava escurecendo. De um modo geral, atender a recomendação do padrinho. Pelo menos resistir à tentação de amarrar a mala na vassoura e partir sozinho para a toca. Achava que se comportara muito bem considerando sua grande raiva e frustração, por estar há tanto tempo encalhado na Rua dos Alfeneiros, reduzido a se esconder em canteiros na esperança de ouvir alguma coisa que pudesse indicar o que Lord Voldemort andava fazendo. Contudo, era bem exasperante ser aconselhado a não se precipitar por alguém que cumprira 12 anos na prisão dos bruxos, Azkaban, fugira, tentara cometer o homicídio pelo qual fora condenado injustamente e sumira no mundo montado em um hipogrifo roubado. Harry saltou por cima do portão fechado do parque e saiu andando pelo gramado ressequido. O lugar estava tão vazio quanto as ruas vizinhas. Quando chegou aos balanços, largou-se em um que Dudu e os amigos ainda não tinham conseguido quebrar. Passou o braço pela corrente e ficou olhando desanimado para o chão. Não poderia voltar a se esconder no canteiro dos Dursley. Amanhã teria de inventar um novo jeito de ouvir o noticiário. Entre mentes não havia nada por que esperar, exceto mais uma noite inquieta e perturbada. Porque mesmo quando escapava dos pesadelos sobre Cedrico, tinha sonhos intranquilos sobre longos corredores escuros, todos sem saída ou terminando em portas trancadas, que ele supunha estarem ligados à mesma sensação de estar preso em uma armadilha que experimentava quando acordado. Com frequência, a velha cicatriz em sua testa formigava desconfortavelmente, mas ele não se enganava que Rony ou Hermione ou Sirius ainda achassem isso muito interessante. No passado, a dor na cicatriz o avisava de que Voldemort estava recobrando forças, mas agora que o bruxo voltara, os 3 provavelmente lembrariam a ele que essa irritação rotineira era esperada. Não havia com o que se preocupar, não era novidade. A injustiça disso tudo crescia tanto em seu peito que lhe dava vontade de gritar de fúria. Se não fosse por ele, ninguém saberia que Voldemort voltara, e sua recompensa era ficar encalhada em Little Wing.
4 semanas inteiras, completamente isolado do mundo da magia, reduzido a se acocorar entre begônias secas para poder ouvir notícias de periquitos australianos que sabiam esquiar. Como Dumbledore podia tê-lo esquecido com tanta facilidade? Por que Rony e Hermione tinham se reunido sem convidá-lo? Por quanto tempo mais esperavam que ele aturasse Sirius a lhe dizer para ficar quieto e se comportar? Ou resistisse à tentação de escrever para aquela droga do profeta diário informando que Voldemort voltara? Esses pensamentos indignados giravam em sua cabeça e suas entranhas se contorciam de raiva, enquanto a noite abafada e veludosa caía à sua volta. O ar se impregnava com o cheiro quente de grama seca e o único som que se ouvia era o ronco abafado do tráfego na rua, além das grades do parque. Ele não sabia quanto tempo ficara sentado no balanço, quando o som de vozes interrompeu seus devaneios e o fez erguer os olhos. Os lampiões das ruas nos arredores projetavam uma claridade nevoenta suficientemente forte para delinear um grupo de pessoas que vinham atravessando o parque. Uma delas cantava alto uma música grosseira. Os outros riam. Ouviu-se o tec-tec suave das bicicletas caras que eles empurravam. Harry sabia quem eram. O vulto à frente de todos era, sem dúvida, o seu primo Duda Dursley, refazendo o lento caminho para casa, acompanhado por sua gangue fiel. Duda estava mais corpulento que nunca, mas um ano de dieta rigorosa e a descoberta de um novo talento haviam produzido uma grande mudança em seu físico. Como o tio Walter comentava com quem quisesse ouvir, Duda recentemente se tornara campeão de peso pesado júnior no torneio de boxe interescolar da região sudeste. O nobre esporte, como o tio costumava dizer, deixara Duda ainda mais formidável do que parecera a Harry nos tempos do ensino fundamental, quando servira de saco de pancadas para o primo. O garoto já não sentia o menor medo de Duda, mas continuava a achar que o fato de ele ter aprendido a socar com mais força e precisão não era um motivo para comemorações. A criançada do bairro tinha pavor dele, um pavor ainda maior do que sentia por aquele garoto Potter, sobre o qual haviam sido avisados de que era um delinquente da pior espécie e frequentava os centros St. Brutus para meninos irrecuperáveis. Harry observou os vultos escuros que atravessavam o gramado e ficou imaginando quem teriam andado surrando aquela noite. Olhe para o lado, foi o pensamento que lhe passou pela cabeça enquanto os observava. Vamos, olhe para o lado, estou sentado aqui sozinho, venha experimentar. Se os amigos de Duda o vissem sentado ali, com certeza traçariam uma reta até ele. E o que faria o primo então? Não iria querer fazer papel feio na frente da gangue, mas sentiria muito medo de desafiar Harry. Seria realmente divertido observar o dilema de Duda, provocá-lo, observar o primo impotente para reagir. E se um dos outros tentasse acertá-lo, estaria preparado. Tinha sua varinha. Que experimentassem, adoraria extravasar um pouco de sua frustração em garotos que no passado tinham infernizado sua vida. Mas eles não se viraram, não ouviram. Já estavam quase nas grades. Harry dominou o impulso de chamá-los. Procurar briga não era muito inteligente. Não devia usar magia. Estaria se arriscando outra vez a ser expulso. As vozes dos companheiros de Duda foram morrendo. Eles tinham desaparecido de vista, em direção à Rua das Magnólias. Pronto, Sirius, pensou Harry desanimado. Nada de precipitações. Não me meti em encrencas. Exatamente o contrário do que você fez. Ele se levantou e se espreguiçou. Tia Petúnia e tio Walter pareciam pensar que a hora que Duda chegasse era a hora certa para se voltar para casa, e qualquer minuto depois disso era tarde demais. O tio ameaçara trancar Harry no barraco de ferramentas se ele tornasse a chegar depois de Duda. Por isso, reprimindo um bocejo e ainda mal-humorado, o garoto saiu em direção ao portão do parque. A Rua das Magnólias, como a dos Alfeneiros, era cheia de grandes casas quadradas com gramados perfeitamente cuidados, todas de propriedade de homens grandes e quadrados que guiavam carros muito limpos iguais aos do tio Walter. Harry preferia o bairro de Little Wing à noite, quando as janelas protegidas por cortinas formavam retalhos de cores vivas no escuro, e ele não corria o risco de ouvir comentários censurando sua aparência, delinquente, quando ele passava pelos donos das casas. Caminhou depressa por isso, na metade da Rua das Magnólias, tornou a avistar a turma de Duda. Estavam se despedindo na entrada do Largo das Magnólias. Harry se abrigou sob a copa de um lilazeiro e esperou. Guinchou feito um porco, não foi? Ia dizendo Malcolm, arrancando risos dos colegas. Um bom gancho de direita, Dudão, elogiou Pedro. Mesma hora amanhã? Perguntou Duda. Lá em casa meus pais vão sair, respondeu Gordon. Então até lá, concordou Duda. Tchau, Duda. A gente se vê, Dudão. Harry esperou o resto dos garotos continuar antes de recomeçar a andar, quando as vozes desapareceram na distância.
Ele entrou de novo no Largo das Magnólias e, apressando o passo, não tardou a chegar a uma distância em que o primo, que caminhava descansadamente, desafinando uma canção, pudesse ouvi-lo. Ei, Dudão! Duda se virou. Ah, é você? Então, há quanto tempo você é o Dudão? Perguntou Harry. Não chateia, rosnou o primo, dando-lhe as costas. Nome legal, comentou Harry, rindo e acompanhando o passo do primo. Mas para mim você sempre será o Dudiquinho. Já falei, não chateia, repetiu Duda, cujas mãos, que mais pareciam presuntos, tinham se fechado. Os garotos não sabem que é assim que a mamãe te chama? Cala essa boca! Você não diz a ela para calar a boca, então posso usar fofinho e Duduzinho? Duda não respondeu. O esforço para não bater no primo pareceu exigir todo o seu autodomínio. Então, quem é que vocês andaram espancando essa noite? Indagou Harry, parando de sorrir. Outro garoto de 10 anos? Sei que acertaram o Marco Evans anteontem. Ele estava pedindo, rosnou Duda. Ah, é? Ele me desacatou. Ah, foi? Disse que você parecia um porco que aprendeu a andar nas patas traseiras? Porque isso não é desacatar, Duda, isso é verdade. Um músculo começou a tremer no queixo de Duda. Harry sentiu uma enorme satisfação de ver que estava enfurecendo o primo. Teve a sensação de que bombeava a própria frustração para dentro do primo, a única válvula de escape que tinha. Os dois viraram na travessa estreita onde Harry vira Sirius pela primeira vez, um atalho entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias. Estava deserta e muito mais escura do que as duas ruas que ligava, porque não tinha lampiões. Os passos dos primos ficaram abafados entre as paredes de uma garagem a um lado e uma cerca alta do outro. Você se acha um grande homem carregando essa coisa, não é? Disse Duda depois de alguns segundos. Que coisa? Essa coisa que você leva escondida. Harry tornou a rir. Não é que você não é tão burro quanto parece, Duda, mas acho que se fosse não seria capaz de andar e falar ao mesmo tempo. Harry puxou a varinha, viu que o primo a olhava de esguelha. Você não tem permissão, disse Duda na mesma hora. Sei que não tem. Seria expulso daquela escola fajuta que você frequenta. Como é que você sabe que as regras não mudaram, Dudão? Não mudaram, disse o primo, embora não parecesse totalmente seguro. Harry riu baixinho. Você não tem peito para me enfrentar sem essa coisa, não é? Rosnou Duda. E você precisa de 4 amigos às suas costas para atacar um garoto de 10 anos. Sabe aquele título de boxe que você vive exibindo? Que idade tinha o seu adversário? 7? 8? Para sua informação, ele tinha 16 anos e ficou desacordado 20 minutos depois que acabei com ele. E era 2 vezes mais pesado do que você. Espera só eu contar ao papai que você puxou essa coisa. Vai correr pro papai agora, é? Será que o Dudinha, campeão do papai, ficou com medo da varinha do Harry malvado? Você não é tão valente à noite, não é? Caçoou Duda. Estamos de noite, Dudiquinho. É como a gente chama quando fica escuro assim. Estou falando quando você está deitado, vociferou Duda. Parara de andar. Harry parou também, encarando o primo. Do pouco que conseguia ver do rosto largo de Duda, ele parecia estranhamente triunfante. Como assim não sou valente quando estou deitado? Perguntou Harry, inteiramente pasmo. Do que é que você acha que tenho medo? Dos travesseiros ou de outra coisa assim? Eu ouvi você a noite passada, disse Duda sem fôlego, falando durante o sono, gemendo. Como assim? Repetiu Harry, mas com uma sensação de frio e afundamento no estômago. Tornara a visitar o cemitério em sonhos na noite anterior. Duda soltou uma gargalhada rouca, depois fez uma voz de falsete e lamúria. Não matem Cedrico, não matem Cedrico. Quem é Cedrico? Seu namorado? Você está mentindo, contestou Harry maquinalmente. Mas sua boca secara. Sabia que o primo não estava mentindo. De que outra forma poderia saber o nome de Cedrico? Papai, me ajude, papai. Ele vai me matar, papai. Buh! Cala a boca, disse Harry em voz baixa. Cala a boca, Duda. Estou te avisando. Vem me ajudar, papai. Mamãe, vem me ajudar. Ele matou Cedrico. Papai, me ajude. Ele vai... Não aponta essa coisa para mim. Duda recuou contra a parede da travessa. Harry estava apontando a varinha diretamente para o seu coração. Ele sentia 14 anos de ódio ao primo palpitarem em suas veias. O que não daria para atacá-lo agora, enfeitiçá-lo de tal jeito que Duda precisaria rastejar até em casa como um inseto, mudo, antenas brotando de sua cabeça. Nunca mais vou te falar nisso, rosnou Harry. Está entendendo? Aponte essa coisa pro outro lado. Eu perguntei, você me entendeu? Aponte isso pro outro lado. Você me entendeu? Afaste essa coisa!
Duda soltou uma exclamação estranha e tremida, como se tivessem mergulhado em água gelada. Alguma, alguma coisa acontecera à noite. O azul anil e estrelado do céu noturno de repente ficou negro e sem luz. As estrelas, a lua, os lampiões enevoados em cada extremo da travessa haviam desaparecido. O ronco distante dos carros e o murmúrio das árvores haviam desaparecido. A tepidez da noite de repente se transformou em um frio cortante. Os garotos se viram envolvidos por uma escuridão silenciosa, impenetrável e total, como se a mão de um gigante tivesse atirado um manto gelado e espesso sobre a travessa, cegando-os. Por uma fração de segundo, Harry pensou que tivesse feito alguma mágica involuntária, apesar de estar resistindo o máximo que podia. Em seguida, o seu raciocínio emparelhou com os seus sentidos. Ele não tinha poder para apagar as estrelas. Virou então a cabeça para cá e para lá, tentando ver alguma coisa, mas as trevas cobriam seus olhos como um véu sem peso. A voz aterrorizada de Duda espocou nos ouvidos de Harry. O que é que você está fazendo? Para com isso! Não estou fazendo nada. Cala a boca e fica parado. Não estou vendo nada. Fiquei cego, eu. Falei para você calar a boca. Harry parou imóvel, virando os olhos enceguecidos para a direita e à esquerda. O frio era tão intenso que ele tremia da cabeça aos pés. Arrepios brotaram em seus braços e os pelos de sua nuca ficaram em pé. Ele abriu os olhos o mais que pôde, arregalando-os para todos os lados sem ver. Era impossível, eles não podiam estar ali. Não em Little Wing. Harry apurou os ouvidos. Pôde ouvi-los antes de vê-los. Vou contar ao papai, choramingou Duda. Cadê você? O que é que você está fazendo? Quer calar a boca? Sibilou Harry. Estou tentando escutar. Mas emudeceu. Acabara de ouvir exatamente o que estivera receando. Havia alguma coisa na travessa além deles. Alguma coisa que respirava em arquejos roucos e secos. Harry sentiu um pavor terrível e instantâneo parado ali na noite gélida. Para com isso, para de fazer isso, vou socar você, juro que vou. Duda, cala! Bom, eu acho que eu não sei produzir esse som. Eu acho que eu nunca ouvi ele, mas está escrito aqui pan, tipo uma pancada. Um punho fez contato com o lado da cabeça de Harry, erguendo-o do chão. Luzinhas brancas cintilaram diante dos seus olhos. Pela segunda vez em uma hora, ele sentiu a cabeça rachar ao meio. No momento seguinte, estatelou-se no chão, e a varinha voou de sua mão. Seu lesado! Berrou Harry, os olhos marejando de dor, ao mesmo tempo que tentava levantar, apoiando nas mãos e nos joelhos, apalpando freneticamente a escuridão. Ele ouviu Duda tentar se afastar, bater na cerca da travessa, tropeçar. Duda, volta aqui! Você está correndo direto para a coisa! Ouviu-se um guincho horrível e os passos de Duda pararam. No mesmo instante, Harry sentiu um frio paralisante às costas que só podia significar uma coisa. E havia mais de uma. Duda, fique de boca fechada. Faça o que quiser, mas fique de boca fechada. Varinha, murmurou Harry nervoso, suas mãos saltando pelo chão como aranhas. Onde está a varinha? Depressa! Lumos! Ordenou o feitiço automaticamente, desesperado por uma luz que o ajudasse em sua procura. E para seu alívio e descrença, a luz acendeu a centímetros de sua mão direita. A ponta da varinha acendeu. Harry agarrou-a, ficou em pé e se virou. Seu estômago deu voltas. Um vulto altaneiro, encapuzado, deslizava em sua direção, flutuando sobre o solo, sem pés nem rosto visíveis, sob as vestes, sugando a noite à medida que se aproximava. Cambaleando para trás, o garoto ergueu a varinha. Expecto Patronum! Um fiapo de fumaça prateada disparou da ponta da varinha e o dementador retardou o passo, mas o feitiço não funcionara direito. Tropeçando nos próprios pés, Harry recuou mais à medida que o dementador avançava para ele, e o pânico anuviava seu cérebro. Concentre-se! Um par de mãos cinzas, sarnentas e viscosas se estendeu para ele. Um ruído crescente invadiu seus ouvidos. Expecto Patronum! Sua voz soou abafada e distante. Outro fiapo de fumaça prateada, mais tênue que o anterior, saiu da varinha. Não conseguiu mais do que isso. Não conseguiu realizar o feitiço. Harry ouviu uma risada em sua mente, uma risada desagradável e aguda. Sentiu o cheiro podre do dementador. Um frio letal encheu seus pulmões, afogando-o. Pense, alguma coisa alegre! Mas não havia felicidade nele. Os dedos enregelados do dementador começaram a se aproximar de sua garganta. A risada aguda tornou-se cada vez mais alta. E uma voz falou em sua mente.
Curve-se para a morte, Harry. Talvez ela seja indolor. Eu não saberia dizer. Nunca morri. Ele nunca reviria Rony e Hermione, e os rostos dos amigos surgiram com nitidez em sua mente enquanto ele lutava para respirar. Expecto Patronum! Um enorme veado de prata irrompeu da ponta de sua varinha. A galhada do animal atingiu o Dementador na parte do corpo em que deveria estar o coração. O Dementador foi atirado para trás imponderável como a escuridão. E quando o veado avançou, ele se precipitou para longe como um morcego derrotado. Por aqui! Gritou Harry para o veado. Dando meia volta, ele saiu correndo pela travessa, segurando no alto a varinha acesa. Duda! Duda! Harry deu apenas uns 10 passos e já os alcançou. Duda estava enroscado no chão, os braços cruzados sobre o rosto. Um segundo dementador agachava-se para ele, agarrando seus pulsos com as mãos escorregadias, forçando-as a se separarem lentamente, quase carinhosamente, aproximando a cabeça encapuzada do rosto de Duda como se fosse beijá-lo. Pega ele! Berrou Harry, e com um ruído de força e velocidade, o veado prateado que ele conjurara passou a galope. A cara sem olhos do Dementador estava a menos de 3 centímetros de Duda quando a galhada de prata o atingiu. Ele foi atirado para o ar e, como seu companheiro, saiu voando e foi absorvido pela escuridão. O veado se dirigiu a meio galope para um extremo da travessa e se dissolveu em uma névoa argentina. A luz, as estrelas e os lampiões recobraram vida. Uma brisa morna varreu a travessa. As árvores farfalharam pelos jardins dos arredores e o ruído abafado dos carros no largo das Magnólias encheu mais uma vez o ar. Harry ficou muito quieto, todos os seus sentidos vibrando, procurando absorver o retorno à normalidade. Passado um instante, ele percebeu que sua camisa estava grudada ao corpo. Ele estava alagado de suor. Não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Dementadores ali, em Little Winning. Duda continuava enroscado no chão, choramingando e tremendo. Harry se abaixou para ver se o primo estava em condições de se levantar, mas nesse instante ouviu alguém correndo às suas costas. Instintivamente, ele tornou a erguer a varinha e girou nos calcanhares para enfrentar o recém-chegado. A senhora Fig, a velhota Gagá, sua vizinha, pareceu ofegante. Seus cabelos grisalhos escapavam por baixo da rede que usava. Do seu pulso pendia uma saca de compras de fio metálico e seus calcanhares sobravam para fora nas pantufas de tecido xadrez. Harry procurou esconder rapidamente a varinha, mas... Não guarde isso, menino idiota, gritou ela esganiçada. E se houver mais deles por aqui? Ah, eu vou matar o Mundugo Fletcher. Capítulo 2. Uma revoada de corujas. Que? Exclamou Harry sem entender. Ele saiu, respondeu a senhora Fig torcendo as mãos. Saiu para ver alguém a propósito de uma remessa de caldeirões que caiu da garupa de uma vassoura. Eu disse que o esfolaria vivo se ele fosse, e agora veja o que aconteceu. Dementadores. Foi uma sorte eu ter posto o Sr. Tibbles no caso, mas não temos tempo para ficar parados. Corra agora! Você tem de voltar para casa. Ah, a confusão que isso vai provocar. Eu vou matar aquele homem. A revelação de que sua vizinha Gagá, com mania de gato, sabia o que eram dementadores foi quase um choque tão grande para Harry quanto encontrar 2 deles na travessa. A senhora é bruxa? Não consegui ser, e Mundungo sabe muito bem disso, então como é que eu ia poder ajudar a espantar os dementadores? Ele deixou você completamente descoberto, e eu o avisei. Esse tal Mundungo andou me seguindo? Espere aí, foi ele! Desaparatou na frente da minha casa. Isso mesmo, mas por sorte eu tinha mandado o Sr. Tibbles ficar debaixo de um carro, só por precaução. E ele veio me avisar, mas quando cheguei você já tinha saído de casa. E agora? Ah, o que é que o Dumbledore vai dizer? Você... gritou ela para Duda, ainda inerte no chão da travessa. Levanta essa bunda gorda do chão, anda logo! A senhora conhece Dumbledore? Perguntou Harry, olhando fixamente para a velhota. Claro que conheço Dumbledore. Quem não conhece Dumbledore? Mas vamos logo. Não vou poder ajudar você se eles voltarem. Eu nunca consegui transfigurar nem um saquinho de chá. Ela se abaixou, agarrou o braço maciço de Duda com as mãos enrugadas e puxou. Levanta, seu monte de carne inútil! Levanta! Mas Duda ou não podia ou não queria se mexer. Continuou no chão, trêmulo, de cara pálida, a boca hermeticamente fechada. Eu faço isso. Harry agarrou Duda pelo braço e puxou. Com um enorme esforço, conseguiu pô-lo de pé. Duda parecia prestes a desmaiar. Seus olhos miúdos giravam nas órbitas e o suor gotejava em seu rosto. No momento em que Harry o largou, ele balançou precariamente. Anda, depressa, disse a senhora Fig nervosa. O garoto passou um dos braços maciços de Duda por cima dos próprios ombros e arrastou-o em direção à rua, ligeiramente curvado sob o peso.
A senhora Fig acompanhou-os com passos vacilantes, espiando ansiosa pela esquina. Mantenha a varinha preparada, recomendou a Harry ao entrarem na Alameda das Glicínias. Não se preocupe com o estatuto de sigilo agora. De qualquer jeito, vai haver uma confusão dos diabos e é melhor sermos enforcados por causa de um dragão do que por um ovo. E ainda falam da restrição à prática de magia por menores. Era exatamente disso que o Dumbledore tinha medo. Que é aquilo ali no fim da rua? Ah, é o Sr. Prentice. Não guarde sua varinha, menino. Quantas vezes já lhe disse que não sirvo para nada? Não era fácil empunhar a varinha com firmeza e, ao mesmo tempo, arrastar Duda. Harry deu uma cotovelada impaciente nas costelas do primo, mas ele parecia ter perdido toda a vontade de se movimentar sozinho. Estava derreado no ombro de Harry, arrastando os pés enormes pelo chão. Por que a senhora não me contou que era quase bruxa, senhora Fig? Perguntou Harry, ofegando com os esforços de continuar andando. Todas aquelas vezes que fui à sua casa, por que a senhora não falou nada? Ordens do Dumbledore. Era para eu ficar de olho em você, mas sem dizer nada. Você era muito criança. Desculpe ter sido tão chata, Harry. Mas os Dursley nunca teriam deixado me visitar se achassem que você estava se divertindo. Não foi fácil, sabe? Mas, minha nossa, exclamou ela tragicamente, torcendo as mãos. Quando Dumbledore souber, como é que Mundungo pôde sair? Devia ter ficado de serviço até a meia-noite. Onde é que ele se meteu? Como é que vou contar ao Dumbledore o que aconteceu? Não sei aparatar. Eu tenho uma coruja, posso lhe emprestar. Harry gemeu, receando que a sua coluna se partisse sob o peso do primo. Harry, você não entende. Dumbledore vai precisar agir o mais rápido possível. O Ministério tem meios próprios de detectar mágicas realizadas por menores. Eles já sabem. Pode escrever pode escrever o que estou dizendo. Mas eu estava me livrando dos dementadores. Tinha de usar magia. Com certeza estariam mais preocupados se os dementadores estivessem andando pela Alameda das Glicínias. Ah, querido, eu gostaria que fosse assim, mas receio. Mundungo Fletcher, eu vou matar você! Ouviu-se um grande estalo e um forte cheiro de bebida misturado ao de fumo curtido impregnou o ar quando um homem atarracado com a barba por fazer e vestindo um casaco esfarrapado se materializou diante do grupo. Tinha pernas curtas e arqueadas, cabelos ruivos e desgrenhados, olhos empapuçados e vermelhos que lhe davam a aparência triste de um cão de caçar lebres. Trazia também nas mãos um embrulho prateado que Harry reconheceu na mesma hora como uma capa da invisibilidade. Alguma novidade, Fig? Perguntou ele, olhando da velhota para Harry e deste para Duda. Que aconteceu com a sua vigilância secreta? Vou lhe mostrar a vigilância secreta, exclamou a senhora Fig. Dementadores, seu ladrãozinho imprestável e golpista. Dementadores? Repetiu o mundo horrorizado. Dementadores aqui? Aqui, seu monte inútil de bosta de morcego. Aqui, gritou ela. Dementadores atacando o garoto no seu turno de serviço. Pombas, praguejou o mundo baixinho, olhando para a senhora Fig. Olhando da senhora Fig para Harry, de volta à mulher. Pombas, eu... E você, a solta pelo mundo, comprando caldeirinhos roubados. Eu não lhe disse para não ir? Não disse? Bem... Mundungo parecia profundamente constrangido. Era um ótimo negócio, entende? A senhora Fig ergueu o braço em que trazia pendurada uma saca metálica, deu um impulso e meteu-a na cara e no pescoço do bruxo. A julgar pelo barulho que a saca fez, estava cheia de comida de gato. Ai, para com isso, sua velha caduca. Alguém vai ter de contar ao Dumbledore. E vai mesmo, berrou a senhora Fig, batendo com a saca de comida de gato em todas as partes do corpo de Mundungo ao seu alcance. E é melhor que seja você, e pode contar a ele, porque não estava aqui para ajudar. Não precisa se descabelar, disse Mundungo, erguendo os braços para proteger a cabeça e encolhendo o corpo. Eu vou. E, com outro estalo forte, ele desapareceu. Espero que o Dumbledore mate ele! Exclamou a senhora Fig, furiosa. Agora vamos, Harry. O que é que você está esperando? Harry decidiu não gastar o fôlego que lhe restava para explicar que mal conseguia andar sob o peso de Duda. Puxou o primo semi-inconsciente mais para cima e prosseguiu cambaleando. Vou levar você até a porta, disse a senhora Fig quando entraram na Rua dos Alfeneiros, para o caso de haver mais deles por aí. Ah, minha nossa, que catástrofe! E você precisou enfrentá-lo sozinho. E Dumbledore disse que tínhamos de impedi-lo de fazer mágicas a todo custo. Bem, não adianta chorar a poção derramada. Agora o gato está solto no meio dos diabretes. Então, ofegou Harry, Dumbledore mandou gente me seguir? É claro, respondeu a velhota impaciente. Você esperava que o deixasse andar por aí sozinho depois do que aconteceu em junho? Meu Deus, garoto, me disseram que você era inteligente, certo? Agora entre em casa e não saia mais, recomendou ela quando chegaram ao número 4. Imagino que não vai demorar muito para alguém entrar em contato com você.
Que é que a senhora vai fazer? Perguntou Harry depressa. Vou direto para casa, respondeu a velhota, correndo a olhar pela rua e estremecendo. Preciso aguardar mais instruções. Não saia de casa. Boa noite. Não vá, fique mais um pouco. Eu quero saber. Mas a senhora Fig já se fora, apressada, as pantufas batendo contra os calcanhares, a saca retinindo. Espere! Gritou o garoto. Tinha 1000 perguntas para fazer a quem estivesse em contato com Dumbledore. Mas em segundos a velhota foi engolida pela escuridão. Contrariado, ele tornou a ajeitar Duda sobre os ombros e continuou, lenta e penosamente, em direção à entrada de casa. A luz do hall estava acesa. Harry tornou a guardar a varinha no cós das jeans, tocou a campainha e observou a silhueta de tia Petúnia ir crescendo, estranhamente distorcida pelo vidro ondulado da porta. Duzinho! Até que enfim, eu já estava ficando muito. Duzinho, o que é que você tem? Harry olhou de esguelha para Duda e saiu debaixo dele bem a tempo. O primo oscilou por um momento no mesmo lugar, o rosto verde pálido, então abriu a boca e vomitou no capaz da entrada. Duzinho, o que é que você tem? Walter! O tio de Harry acorreu da sala de estar, gingando o corpo pesado, bigodão de morsa sacudindo para cá e para lá, como sempre fazia quando estava agitado. Walter apressou-se a ajudar Petúnia a manobrar o filho de joelhos bambos pelo portal, ao mesmo tempo que evitava pisar na poça de vômito. Ele está passando mal, Walter. Que foi, filho? O que aconteceu? A senhora Polks lhe serviu alguma coisa exótica para o chá? Por que você está todo sujo, querido? Andou deitando no chão? Espere aí, você não foi assaltado, foi, filho? Tia Petúnia gritou. Chame a polícia, Walter, chame a polícia. Duzinho, querido, fale com a mamãe. Que foi que fizeram com você? Durante todo esse alvoroço, ninguém pareceu ter reparado em Harry, o que lhe convinha perfeitamente. Conseguiu deslizar pela porta pouco antes do tio Walter batê-la, e enquanto os Dursley avançavam atropeladamente pelo corredor da cozinha, Harry prosseguiu cauteloso e em silêncio em direção à escada. Quem fez isso, filho? Diga os nomes, vamos pegá-los, não se preocupe. Ele está tentando falar alguma coisa, Walter. Que foi, Duzinho? Conte pra mamãe. O pé de Harry estava no primeiro degrau da escada quando Duda recuperou a voz. Ele. Harry congelou, o pé na escada, o rosto contraído, preparando-se para a explosão. Moleque, venha já aqui! Com uma expressão em que se misturavam o medo e a raiva, Harry tirou o pé da escada e se virou para acompanhar os Dursley. A cozinha escrupulosamente limpa tinha um brilho irreal depois da escuridão da rua. Tia Petúnia levou Duda para uma cadeira. Ele continuava verde e suado. Tio Walter parou diante do escorredor de pratos e encarou Harry, com seus olhos miúdos apertados. Que foi que você fez com meu filho? Perguntou com um rosnado ameaçador. Nada, respondeu o garoto, sabendo perfeitamente bem que o tio não acreditaria. Que foi que você fez com... Que foi que ele fez com você, Duzinho? Perguntou tia Petúnia com a voz trêmula, agora limpando o vômito da frente do blusão de couro do filho. Foi você sabe o que, querido? Ele usou a coisa dele? Lenta e tremulante, Duda concordou com a cabeça. Não usei, disse Harry com rispidez, enquanto tia Petúnia deixava escapar um guincho e o marido erguia os punhos. Eu não fiz nada com ele, não fui eu, foi... Mas naquele exato momento, uma coruja das torres adentrou a janela da cozinha, passando de raspão por cima da cabeça do tio Walter. A ave voou pela cozinha, largou aos pés de Harry um grande envelope de pergaminho que trazia no bico. Fez uma volta graciosa, as pontas das asas apenas roçando o topo da geladeira e em seguida tornou a sair para o jardim. Corujas! Urrou tio Walter, a grossa veia em sua têmpora pulsando de cólera, ao bater a janela da cozinha. Corujas outra vez! Não vou mais permitir corujas em minha casa! Mas Harry já estava abrindo o envelope e puxando a carta que havia dentro. Seu coração palpitava com força, como se estivesse no pomo de Adão. Prezado Sr. Potter, chegou ao nosso conhecimento que Vossa Senhoria executou o feitiço do patrono às 21h23 de hoje em uma área habitada por trouxas e em presença de um deles. A gravidade dessa violação do decreto de restrição à prática de magia por menores acarretará sua expulsão da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Representantes do Ministério irão procurá-lo em sua residência nos próximos dias para destruir sua varinha. Como Vossa Senhoria já recebeu um aviso oficial por uma infração anterior à seção 13 do Estatuto de Sigilo em Magia da Confederação Internacional de Bruxos, lamentamos informar que deverá comparecer a uma audiência disciplinar no Ministério da Magia às 9 horas do dia 12 de agosto. Fazemos votos que esteja bem. Atenciosamente, Mafalda Hopkirk. Seção de controle do uso indevido da magia. Ministério da Magia. Harry leu a carta inteira 2 vezes. Tinha apenas
uma vaga consciência de que os tios continuavam falando. Em sua cabeça, tudo ficou congelado e insensível. Um único fato penetrara sua consciência como um dardo paralisante. Fora expulso de Hogwarts. Tudo terminara. Nunca mais poderia voltar. Ele ergueu os olhos para os Dursley. O tio, de cara púrpura, gritava com os punhos ainda erguidos. A tia passara os braços em torno de Duda, que voltara a vomitar. O cérebro temporariamente estupidificado de Harry pareceu despertar. Representantes do Ministério irão procurá-lo em sua residência nos próximos dias para destruir sua varinha. Só havia uma solução. Teria de fugir. Agora. Para onde? Ele não sabia. Mas estava certo de uma coisa. Em Hogwarts ou fora da escola, precisava da varinha. Em um estado de quase devaneio, puxou a varinha e virou-se para sair da cozinha. Aonde é que você pensa que vai? Berrou o tio Walter. Como o garoto não respondesse, ele avançou decidido pela cozinha para bloquear a saída para o corredor. Ainda não terminei com você, moleque! Sai do meu caminho, disse Harry com a voz controlada. Você vai ficar aqui e explicar por que o meu filho... Se o senhor não sair do meu caminho, vou lhe lançar um feitiço, ameaçou Harry, erguendo a varinha. Não pense que me engana com essa conversa, vociferou o tio. Eu sei que você não tem permissão de usar magia fora daquele hospício que chama de escola. O hospício acaba de me expulsar, por isso posso fazer o que bem entender. O senhor tem 3 segundos. 1, 2... Um forte estampido ecoou na cozinha. Tia Petúnia gritou. Tio Walter berrou e se abaixou. E pela terceira vez naquela noite, Harry ficou procurando a fonte de um ruído que não fizera. Localizou-a imediatamente. Uma coruja das igrejas, tonta e arrepiada, estava pousada do lado de fora do peitoril da cozinha, pois acabara de colidir com a janela fechada. Sem se importar com o berro angustiado do tio, corujas! Harry atravessou correndo o aposento e escancarou a janela. A ave esticou a perna, a qual estava presa um pequeno rolo de pergaminho, sacudiu as penas e levantou o voo assim que Harry desprendeu a carta. As mãos trêmulas do garoto desenrolou esta segunda mensagem, escrita apressadamente, a tinta preta meio borrada. Harry, Dumbledore acabou de chegar ao Ministério e está tentando resolver o problema. Não deixe a casa dos seus tios. Não faça mais nenhuma mágica. Não entregue sua varinha. Arthur Weasley. Dumbledore estava tentando resolver o problema? O que significava isso? Que poder tinha Dumbledore para se sobrepor ao Ministério da Magia? Havia talvez uma chance de voltar a Hogwarts? Um brotinho de esperança começou a nascer no peito de Harry, mas quase imediatamente foi sufocado pelo pânico. Como iria se negar a entregar a varinha sem usar a magia? Teria de duelar com os representantes do Ministério, e se fizesse isso, teria sorte de não acabar em Azkaban. Isso sem falar na expulsão. Seus pensamentos voavam. Poderia tentar fugir e se arriscar a ser capturado pelo Ministério ou ficar parado e esperar que o encontrassem ali. Sentia-se muito mais tentado pela primeira hipótese, mas sabia que o Sr. Weasley queria o seu bem. E afinal de contas, Dumbledore já resolvera antes problemas muito piores. Tudo bem, disse Harry, mudei de ideia. Vou ficar. Largou-se então à mesa da cozinha e encarou Duda e a tia. Os Dursley pareciam surpresos com a sua repentina mudança de ideia. A tia olhou desesperada para o marido. A veia na têmpora do tio Walter pulsava mais que nunca. De quem são todas essas corujas? Rosnou ele. A primeira era do Ministério da Magia, comunicando minha expulsão, explicou Harry calmamente. Apurava os ouvidos para os ruídos lá fora, tentando identificar se os representantes do Ministério estariam chegando. E era mais fácil e mais silencioso responder às perguntas do tio do que fazê-lo se enfurecer e berrar. A segunda foi do pai do meu amigo, Rony, que trabalha no Ministério. Ministério da Magia? Berrou o tio. Gente da sua laia no governo? Ah, isso explica tudo. Tudo mesmo. Não admira que o país esteja indo para o brejo. Como Harry não reagiu, o tio olhou-o zangado e bufou. E por que é que você foi expulso? Porque eu usei a magia. Ahá! Rugiu o tio, dando um murro em cima da geladeira que se abriu. Vários lanchinhos de baixa caloria de Duda caíram e se espatifaram no chão. Então você admite que foi você que fez com o Duda? Não, que foi que você fez com o Duda? Nada, falou Harry um pouco menos calmo. Não fui eu. Foi! Murmurou Duda inesperadamente. Na mesma hora, os pais fizeram aceno para Harry calar a boca, curvando-se para o filho. Vamos, filho, disse tio Walter. Que foi que ele fez? Diga pra gente, querido, sussurrou tia Petúnia. Apontou a varinha pra mim, balbuciou o garoto. Foi, fiz isso sim, mas não a usei. Harry começou a dizer aborrecido. Mas... Cala a boca, berraram os tios em uníssono. Continue, filho, repetiu tio Walter, sua bigodeira esvoaçando furiosamente.
Tudo ficou escuro, disse Duda estremecendo. Tudo escuro. Então eu ouvi coisas dentro da minha cabeça. Tio Walter e tia Petúnia se entreolharam, cheios de horror. Se a coisa de que menos gostavam na vida era magia, seguida de perto por vizinhos que burlavam mais do que eles a proibição de usar mangueiras, gente que ouvia a voz decididamente ficava entre as 10 últimas. Obviamente acharam que Duda estava perdendo o juízo. Que tipo de coisas você ouviu, fofinho? Sussurrou tia Petúnia, o rosto muito pálido e lágrimas nos olhos. Mas Duda parecia incapaz de responder. Estremeceu de novo e sacudiu sua enorme cabeça loura, e apesar da sensação entorpecida de pavor que se instalara em Harry desde a chegada da primeira coruja, ele sentiu uma certa curiosidade. Os dementadores faziam a pessoa reviver os piores momentos da vida. O que é que o mal-acostumado, mimado e implicante Duda for obrigado a ouvir? Como foi que você caiu, filho? Perguntou tio Walter em um tom calmo e anormal. O tom que se adotaria à cabeceira de alguém muito doente. Tropecei, gaguejou Duda, e aí... Ele apontou para o peito maciço. Harry compreendeu que o primo estava revivendo o frio pegajoso que invadira os pulmões quando a esperança e a felicidade foram arrancadas dele. Horrível, comentou com a voz rouca. Frio, realmente frio. Tudo bem, disse o pai, esforçando-se para falar com calma, enquanto sua mulher, ansiosa, levava a mão à testa de Duda para sentir sua temperatura. O que aconteceu então, Duda? Senti como se jamais fosse voltar a ser feliz, completou Harry sem emoção. Foi, sussurrou o primo, ainda tremendo. Então, disse tio Walter, a voz recuperando seu completo e sonoro volume, endireitando-se. Você lançou um feitiço maluco no meu filho para que ele ouvisse vozes e acreditasse que estava condenado a ser infeliz ou outra coisa do gênero? Foi isso que fez? Quantas vezes vou precisar repetir? Disse Harry, a voz e a raiva aumentando. Não fui eu, foram 2 dementadores. 2 o quê? Que tolice é essa? Dementadores, disse o garoto calmamente. Não, disse o garoto lenta e claramente. 2. E que diabos são dementadores? São os guardas da prisão dos bruxos, Azkaban, disse tia Petúnia. 2 segundos de retumbante silêncio seguiram-se a essas palavras, antes que tia Petúnia levasse a mão à boca, como se tivesse deixado escapar um palavrão. Tio Walter arregalou os olhos para a mulher. O cérebro de Harry rodopiou. A senhora Fig era uma coisa, mas a tia Petúnia? Como é que você sabe disso? Perguntou-lhe o marido perplexo. Tia Petúnia pareceu muito espantada consigo mesma. Olhou para o marido num pedido mudo de desculpas, depois baixou um pouquinho a mão, mostrando seus dentes cavalares. Ouvi aquele rapaz horrível contando a ela sobre os guardas há muitos anos, respondeu sem jeito. Se a senhora está se referindo à minha mãe e ao meu pai, por que não diz o nome deles? Protestou Harry em voz alta. Mas a tia não lhe deu atenção. Parecia extremamente embaraçada. Harry ficou aturdido, exceto por um desabafo, há muitos anos, durante o qual a tia gritara que a mãe dele era anormal. O garoto nunca a ouvira mencionar a irmã. Espantava-se que ela tivesse guardado durante tanto tempo essa pequena informação sobre o mundo da magia, quando em geral concentrava todas as suas energias em fingir que ele não existia. Tio Walter abriu a boca, tornou a fechá-la, depois, aparentemente, se esforçando para se lembrar de como falar, abriu-a uma terceira vez e disse rouco. Então eles realmente existem, esses tais de dementes, ou sei lá o que sejam? E a Petúnia concordou com um aceno de cabeça. Walter olhou da mulher para o filho e dele para o sobrinho, como se esperasse alguém gritar, 1º de abril! Mas como ninguém gritou, ele tornou a abrir a boca, mas foi-lhe poupado o trabalho de encontrar palavras, pela chegada da terceira coruja da noite. Ela entrou com a velocidade de um bólido emplumado pela janela, ainda aberta, e pousou com estardalhaço na mesa da cozinha, fazendo os 3 Dursley pularem de susto. Harry puxou um segundo envelope de aspecto oficial do bico da coruja e abriu-o, enquanto a ave arrancava de volta à noite. Chega, pombas, dessas corujas! Resmungou o tio distraído, dirigindo-se decidido à janela e fechando-a com violência. Prezado Sr. Potter, em adiantamento à nossa carta enviada há aproximadamente 22 minutos, o Ministério da Magia revisou a decisão de destruir a sua varinha imediatamente. Vossa Senhoria poderá conservá-la até a audiência disciplinar marcada para o dia 12 de agosto, ocasião em que tomaremos uma decisão oficial. Após discutir o assunto com o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, o Ministério concordou que a questão de sua expulsão será igualmente decidida na mesma oportunidade. Vossa Senhoria deverá, portanto, considerar-se suspenso da escola até o término das investigações.
Com os nossos melhores votos, atenciosamente, Mafalda Hopkirk. Seção de controle de uso indevido da magia, Ministério da Magia. Harry leu esta carta do princípio ao fim 3 vezes seguidas. O aspecto de infelicidade em seu peito diminuiu um pouquinho ao saber que não estava definitivamente expulso, embora seus temores não estivessem de modo algum extintos. Tudo parecia estar dependendo dessa tal audiência do dia 12 de agosto. E então? Perguntou o tio Walter, chamando o sobrinho de volta à cozinha. E agora? Eles o condenaram a alguma coisa? Gente de sua laia tem sentença de morte? Perguntou esperançoso. Tenho de comparecer a uma audiência, respondeu Harry. E lá você vai receber a sentença? Imagino que sim. Então ainda tenho esperanças, comentou o tio perversamente. Bom, se já acabou, disse Harry se levantando. Estava doido para se isolar, pensar, talvez mandar cartas a Rony, Hermione e Sirius. Não, é claro que não acabei, pombas, berrou o tio. Sente-se outra vez. E agora, é o quê? Perguntou Harry impaciente. Duda, vociferou o tio. Quero saber exatamente o que aconteceu com meu filho. Ótimo, berrou Harry, e era tanta raiva que centelhas vermelhas e douradas dispararam da ponta da varinha, que ainda segurava na mão. Os 3 Dursley se encolheram, parecendo aterrorizados. Duda e eu íamos pela travessa entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias, contou Harry depressa, procurando não se zangar. Duda achou que podia se fazer de engraçadinho comigo. Saquei a minha varinha, mas não a usei. Então apareceram 2 dementadores. Mas o que são dementoides? Perguntou o tio agressivo. O que é que eles fazem? Eu já disse. Chupam a felicidade que a pessoa traz dentro dela. E, se tem uma chance, lhe dão um beijo. Dão um beijo? Repetiu o tio com os olhos saltando ligeiramente. Dão um beijo? É como se diz quando eles sugam a alma de uma pessoa pela boca. Tia Petúnia deixou escapar um gritinho. A alma de Duda? Eles não tiraram, ele ainda tem alma. Ela agarrou o filho pelos ombros e sacudiu como se quisesse verificar se ainda conseguia ouvir o barulho da alma chacoalhando dentro dele. É claro que não tiraram a alma dele. A senhora veria se tivessem feito isso, disse Harry exasperado. Você os afugentou, não foi, filho? Falou tio Walter muito alto, passando a impressão de alguém que lutava para trazer a conversa de volta a um plano que pudesse entender. Meteu-lhes 2 socos seguidos, não foi? Não se pode meter 2 socos seguidos em um dementador, disse Harry, cerrando os dentes. Então por que é que ele continua normal? Esbravejou o tio Walter. Por que é que não ficou completamente oco? Porque eu usei o patrono. Vum! Com um estrépito, um bater de asas e uma chuva fina de poeira, uma 4ª coruja precipitou-se da chaminé da cozinha. Pelo amor de Deus! Rugiu o tio Walter, arrancando grandes chumaços de pelos do bigode, coisa que não o compeliam a fazer havia muito tempo. Não quero corujas aqui dentro, não vou tolerar isso, já disse! Mas Harry já estava soltando um rolo de pergaminho da perna da coruja. Estava tão convencido de que a carta só podia ser de Dumbledore, explicando tudo. Os dementadores, a Sra. Fig, o que o Ministério ia fazer com ele, Dumbledore pretendia resolver tudo. E pela primeira vez na vida ficou desapontada ao reconhecer a letra de Sirius. Ignorando o sermão do tio sobre as corujas e apertando os olhos para se proteger de uma segunda nuvem de poeira quando esta última coruja tornou a subir pela chaminé, Harry leu a mensagem do padrinho. Arthur acabou de nos contar o que aconteceu. Faça o que quiser, mas não saia de casa. Harry achou a mensagem tão insuficiente, depois de tudo o que acontecera aquela noite, que virou o pergaminho procurando o resto da mensagem. Mas não havia mais nada. E agora sua irritação começava a crescer. Será que ninguém ia dizer muito bem por ele ter afugentado sozinho 2 dementadores? Tanto o Sr. Weasley quanto Sirius estavam agindo como se ele tivesse se comportado mal, e estavam guardando a bronca até se certificarem dos estragos que ele fizera. Uma vorreada, quero dizer, uma revoada de corujas entrando e saindo da minha casa. Não quero isso, moleque, não quero. Não posso impedir as corujas de virem, retrucou Harry com rispidez, amarrotando a carta de Sirius. Quero saber a verdade sobre o que aconteceu hoje à noite, gritou o tio. Se foram os dementadores que atacaram Duda, como é então que você foi expulso? Você mesmo admitiu que fez, você sabe o quê? Harry inspirou profundamente para se controlar. Sua cabeça estava começando a doer outra vez. Mais do que tudo no mundo, ele queria sair da cozinha e ficar longe dos Dursley. Executei o feitiço do patrono para me livrar dos dementadores, respondeu, fazendo força para manter a calma. É a única coisa que funciona contra eles. Mas o que é que os dementoides estavam fazendo em Little Winning? Perguntou o tio Walter indignado. Não sei lhe responder, disse o menino desgostoso. Não faço ideia. Sua cabeça agora latejava à luz neon. Sua raiva ia desaparecendo. Sentia-se vazio, exausto. Os Dursley tinham os olhos fixos nele. É você, disse o tio com firmeza. Tem alguma coisa a ver com você, moleque? Eu sei que tem. Por que outra razão apareceriam aqui?
Por que outra razão estariam naquela travessa? Você deve ser o único. O único. Evidentemente, ele não conseguia se forçar a dizer a palavra bruxo. O único, você sabe o que em um raio de quilômetros? Eu não sei porque eles estavam aqui. Mas ao ouvir as palavras do tio, o cérebro exausto de Harry voltou lentamente a entrar em ação. Por que os dementadores tinham vindo a Little Winning? Como poderia ser coincidência que tivessem chegado à travessa em que Harry estava? Alguém os teria mandado? O Ministério da Magia teria perdido o controle sobre os dementadores? Eles teriam abandonado Azkaban e se juntado a Voldemort como Dumbledore previra que fariam? Esses desmembrados guardam uma prisão de gente esquisita? Perguntou o tio Walter, seguindo penosamente o raciocínio de Harry. Guardam. Se ao menos sua cabeça parasse de doer, se ao menos ele pudesse simplesmente sair da cozinha e ir para o seu quarto escuro e pensar... Ah, eles vieram prender você, disse o tio com o ar triunfante de um homem que chega a uma conclusão incontestável. É isso, não é, moleque? Você é um fugitivo da justiça. Claro que não sou, respondeu Harry sacudindo a cabeça como se quisesse espantar uma mosca. O raciocínio agora em pleno funcionamento. Então por quê? Ele deve ter mandado os dementadores, disse o menino em voz baixa, mais para si próprio do que para o tio. O que foi que você disse? Quem deve ter mandado os dementadores? Lord Voldemort. Ele registrou vagamente como era estranho que os Dursley, que faziam caretas e estrilavam quando ouviam palavras como bruxo, magia ou varinha, pudessem ouvir o nome do bruxo mais diabólico de todos os tempos sem o mínimo tremor. Lorde, espera aí, disse o tio Walter, o rosto contraído, uma expressão de lento entendimento aparecendo em seus olhinhos suínos. Já ouvi esse nome. Não foi esse que matou meus pais? Foi, respondeu Harry. Mas ele já se foi, disse tio Walter impaciente, sem a menor indicação de que a morte dos pais de Harry pudesse ser um assunto doloroso. Aquele gigante falou, ele se foi. Ele voltou, explicou o garoto triste. Era estranho estar parado ali na cozinha, cirurgicamente limpa da tia Petúnia, ao lado de uma geladeira de último tipo e uma enorme tela de televisão conversando calmamente com o tio sobre Lord Voldemort. A chegada dos dementadores a Little Winning parecia ter rompido a grande muro invisível que separava o mundo implacavelmente não mágico da Rua dos Alfeneiros e o mundo além. As duas vidas de Harry de alguma forma haviam se fundido e tudo virara de cabeça para baixo. Os Dursley estavam pedindo detalhes sobre o mundo mágico e a Sra. Fig conhecia Dumbledore. Os dementadores estavam circulando por Little Winning e ele talvez nunca mais voltasse a Hogwarts. Sua cabeça latejou com mais força, doendo ainda mais. Voltou? Sussurrou tia Petúnia. Ela olhou para Harry como nunca o fizera antes. E de repente, pela primeira vez na vida, Harry pôde... Oh my god! Mais uma invasão do pijama xadrez aqui na live. Muito obrigado, pessoal, por virem aqui e mandarem essa raidzinha pra mim. Muito obrigado mesmo. Hoje nós começamos a ler Harry Potter e a Ordem da Fênix. E ainda estamos quase no fim do segundo capítulo, acredito eu. Gank do cocô de galinha. Muito obrigado mesmo, pessoal. Eu tava lá na live de vocês agora há pouco, eu só saí porque, infelizmente, pra mim fazer a minha live, eu tenho que fechar o navegador, senão trava tudo. Ah, eu tenho que tirar esse negócio de stop spam emotes. É muito chato isso. Eita, 600 segundos. Gente, não manda muito emote que meu bot aqui tá barrando vocês. Coberta legal, né? É de galáxia. Vários planetas. Muito obrigado pelo follow do Zarda. Seja muito bem-vindo à nossa live. Estamos aqui lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu ia falar o Cálice de Fogo. Não, calma, o Cálice de Fogo já acabou. Chega. É a Ordem da Fênix. Fico muito feliz de vocês terem mandado de novo uma raidzinha pra mim. Muito obrigado mesmo. E, tipo, cara, 11 pessoas é, tipo, justamente esse tipo de coisa que eu preciso pra mim finalmente conseguir a média de 3 pessoas visualizando a live. Só isso que falta, entendeu? Só falta isso. Bom, bora lá continuar. Ela olhou para Harry como nunca o fizera antes, e de repente, pela primeira vez na vida, Harry pôde apreciar inteiramente o fato de que Petúnia era irmã de sua mãe. Ele não sabia dizer por que isto o atingia com tanta força neste momento. Só sabia que não era a única pessoa naquele aposento a suspeitar o que poderia significar a volta de Lord Voldemort. Tia Petúnia jamais o olhara assim na vida. Seus grandes olhos claros, tão diferentes dos da irmã,
Não estavam apertados de contrariedade, nem de raiva, e estavam arregalados e cheios de medo. O fingimento inabalável que mantivera até ali, de que não havia magia e nenhum outro mundo além daquele que habitava com o marido, parecia ter ruído. Voltou, respondeu Harry, dirigindo-se agora à tia. Faz um mês que voltou. Eu o vi. As mãos dela procuraram os ombros compactos do filho sob o blusão de couro e os apertaram. Espere aí, disse o tio, olhando para a mulher da mulher para o sobrinho e mais uma vez para ela, aparentemente aturdido e confuso pela compreensão sem precedentes que parecia ter nascido entre eles. Espera aí, você está dizendo que esse tal Lord Vol das Quantas voltou? É. O que matou seus pais? É. E agora está mandando dementadores atrás de você? É o que parece. Entendo, disse o tio, olhando de Petúnia para Harry, puxando as calças para cima. Parecia estar inchando, seu enorme rosto púrpura começou a dilatar diante dos olhos do sobrinho. Então está decidido, disse à frente da camisa, se esticando à medida que ele inchava. Pode sair desta casa, moleque. Quê? Exclamou Harry. Você me ouviu? Saia! Berrou o tio. E até a tia Petúnia e Duda pularam. Fora! Fora! Eu devia ter feito isso há muito tempo. As corujas tratam essa casa como se fosse um asilo. O pudim explode, metade da sala fica destruída, Duda cria rabo, Gilda balança pelo teto e tem Ford Anglia voando. Fora! Fora! Acabou para você! Você agora pertence ao passado. Não vai continuar aqui se tem um maluco caçando você. Não vai pôr em perigo a vida da minha mulher e do meu filho. Não vai criar problemas para nós. Se vai seguir o mesmo caminho que aqueles inúteis dos seus pais, terminamos aqui. Harry ficou pregado no chão, as cartas do ministério, do Sr. Weasley e de Sirius amarrotadas em sua mão. Faça o que quiser, mas não saia de casa outra vez. Não saia da casa dos seus tios. Você me ouviu? Disse o tio Walter, curvando-se para o sobrinho e aproximando tanto o enorme rosto púrpura que Harry chegou a sentir gotas de saliva baterem em seu rosto. Agora vá andando. Há meia hora você estava muito ansioso para ir embora. Pois estou bem atrás de você. Saia e nunca mais volte a pisar a soleira desta casa. Não sei por que aceitamos você para começar. Guida tinha razão. Você deveria ter ido para um orfanato. Tivemos o coração mole demais para o nosso próprio bem. Pensamos que podíamos arrancar essa coisa de dentro de você, que podíamos transformá-lo em um garoto normal, mas você estava bichado desde o começo. E para mim chegou, corujas! A quinta coruja entrou tão vertiginosamente pela chaminé que bateu no chão e soltou um pio forte antes de voltar ao ar. Harry ergueu a mão para agarrar a carta em um envelope vermelho. E aí, pessoal, o taquinho do pastel. Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa bela leitura de Harry Potter. Mas a ave passou por cima dele e voou até tia Petúnia, que deixou escapar um berro e se abaixou, protegendo o rosto com os braços. A coruja soltou o envelope na cabeça dela, fez a curva e tornou a voar direto para a chaminé. Harry correu para apanhar a carta, mas Petúnia chegou primeiro. A senhora pode abrir se quiser, mas de qualquer maneira eu vou ouvir o que a carta diz. É um berrador. Largue isso, Petúnia, rugiu o tio. Não toque, pode ser perigoso. Está endereçada a mim, disse ela com a voz trêmula. Endereçada a mim, Walter. Olhe. Senhora Petúnia Dursley, Rua dos Alfeneiros, número 4, cozinha. Ela prendeu a respiração horrorizada. O envelope vermelho começara a fumegar. Abre, apressou-se Harry. Acaba logo com isso. O envelope vai se abrir mesmo. Não. A mão de tia Petúnia tremia. Ela olhava a esmo pela cozinha como se procurasse uma saída para fugir. Mais tarde demais, o envelope pegou fogo. Com um grito, tia Petúnia largou-o no chão. Uma voz horrível saiu da carta em chamas e ecoou pelo aposento fechado. Lembre-se da última, Petúnia. Petúnia pareceu que ia desmaiar. Afundou na cadeira ao lado de Duda, o rosto nas mãos. A carta se consumiu silenciosamente e só restaram cinzas. Que foi isso? Perguntou tio Walter. Que eu não... Petúnia! A Petúnia não respondeu. Duda olhou abobado para a mãe, boquiaberto. O silêncio parecia subir em espirais. Harry observou a tia atônito, sua cabeça latejando tanto que parecia que ia explodir. Petúnia, querida, chamou o tio Walter timidamente. Petúnia? Ela ergueu a cabeça, ainda tremia, engoliu em seco. O garoto terá de ficar, Walter, disse ela com a voz fraca. Que? Ele fica, disse Petúnia sem olhar para Harry. Pôs-se de pé. Mas, Petúnia, se nós o atirarmos na rua, os vizinhos vão falar. Depressa, ela foi recuperando seus modos secos e meio ríspidos, embora continuasse muito pálida. Vão fazer perguntas embaraçosas, vão querer saber que fim levou. Teremos de ficar com ele. Tio Walter começou a murchar como um pneu velho. Mas, Petúnia, querida... Petúnia não lhe deu atenção, virou-se para Harry.
Você vai ficar no seu quarto, disse. Não pode sair de casa, agora vá se deitar. Harry não se mexeu. De quem era o berrador? Não faça perguntas, retorquiu asperamente a tia. A senhora tem contato com os bruxos? Eu disse para você ir se deitar. O que queria dizer o berrador? Lembre-se da última o quê? Vá se deitar. Como? Você ouviu o que sua tia falou, agora vá se deitar. E assim acabou mais um capítulo, pessoal. Bom, como sempre eu costumo ler 2 capítulos por dia e hoje já foram os 2 primeiros do livro. Então, eu não vou mandar raid não, mesmo que eu acho que tenha até que bastante pessoas na live, eu não sei, mas eu acredito que tenha. Eu não vou mandar raid não, pessoal, porque até eu achar alguém pra mandar raid dá uma preguiça, vocês não têm ideia. Então eu vou ficando por aqui mesmo, mandar um beijo pra todos vocês, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo follow do Zarda, muito obrigada pela raid, Pijama. Sejam sempre muito bem-vindos à minha live, venham sempre que puderem e que quiserem. Ouvi um pouquinho de Harry Potter, por enquanto, né, é Harry Potter. Quando acabar a saga de Harry Potter, aí a gente pensa em outra coisa pra ler pra vocês. Mas é isso, pessoal. Até amanhã. Um grande beijo pra vocês e fui!